Boa noite, gente. Gente, essa noite nós vamos falar de um tema que eu só me meto em enrascada. É um tema extremamente difícil, né? Porque enrascada porque eu escolhi no começo do ano. A gente vai pegar, falar disso aqui, tá. Então quando vem a hora de fazer o trabalho, você fala, meu Deus do céu. Quem de nós hoje não está num processo afetivo, de alguma maneira, de alguma nuance, de alguma natureza, né? Então, nós que estamos numa casa espírita, espíritas ou simpatizantes, nós não queremos mais saber de uma forma, você está sofrendo porque você tem que sofrer. Isso não interessa mais. Para nós isso não interessa, né? Nenhuma outra explicação além disso, se não tiver, isso para nós não interessa. E Jesus, sabedor da nossa condição de estar realmente interessado do porquê que eu estou passando por certas coisas, ele nos mandou uma doutrina codificada, 1857, por Kardec, e a partir de lá, informações são psicografadas, livros são editados, uma gama enorme de informações que visam única e exclusivamente trazer esclarecimento a nós que ainda estamos aqui encarnados, né? Eu uso a expressão ainda estamos aqui encarnados porque o planeta Terra não é ainda a nossa morada definitiva. O planeta Terra é um planeta de passagem. Nós estamos aqui enquanto a nossa forma de compreender o universo não modificar. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus trouxe o Evangelho para a Terra, ele não trouxe apenas um leque de informações de bem conviver entre nós. Ele trouxe um leque de informações de bem conviver com o universo. A lei de amor que ele veio trazer e nos ensinar, ela é aplicada em todos os planetas daqui para cima. Então, quando a gente começa a questionar a nossa condição moral, aonde a gente vive, as encrencas com as quais esse meio ambiente nos reporta a cada momento, a gente também tem que questionar assim, poxa, mas por que Deus me colocou aqui se Ele diz que me ama? E Ele te ama, mas a situação é assim, nós ainda não estamos aparelhados para convivermos numa sociedade um pouquinho mais justa, um pouquinho mais equilibrada. Ainda não assimilamos os conceitos básicos que Jesus veio nos ensinar. Daí decorre de nós estarmos matriculados nessa escola e estamos repetindo de ano há pelo menos há 2000 anos. Vai, volta, vai, volta. Alguns conseguem assimilar esses conhecimentos de forma bastante proveitosa e gozam já de às vezes, uma encarnação um pouquinho mais tranquila. Outros, às vezes, são submetidos a remédios amargos, duros, como Jesus uma vez falou para um dos seus apóstolos, né, que às vezes o cidadão tem uma maneira tão rude, tão dura de trabalhar, que ele é obrigado a ficar atrás de uma grade, ser encarcerado. Tal ainda é a dureza do seu coração. Quer dizer, estamos num meio ambiente hostil, difícil e geralmente impregnado de situações as quais nós somos normalmente os artistas que elaboramos essas ações difíceis. As últimas publicações espíritas trabalham bastante a questão do autoconhecimento. Por quê? Porque é chegada a hora de nós começarmos a pensar como culpados da nossa atual situação. Como criaturas que, vez por outras, deixam o seu próprio ego trabalhar em função do seu auto-benefício em detrimento do parceiro do lado. Esse parceiro terá papel de parceiro de casamento, parceiro de trabalho, parceiro de sociedade, parceiro de convivência no mercado e parceiro de
Parceiro, parceiro, parceiro. Todas as vezes em que a minha relação com esse parceiro visa única e exclusivamente o meu bem-estar, eu arrumo encrenca. Eu estou assinando no meu boletim de aproveitamento escolar uma nota vermelha. Retornando no final do ano no conselho de classe série, eu sou indicado a refazer o ano com a qual eu acabei de terminar. E a espiritualidade nos convida, de forma muito humilde, a fazer uma reflexão em cima de todas as encrencas que hoje permeiam a minha cabeça, a minha intimidade e o meu meio ambiente. E se eu tiver a humildade suficiente para ir refazendo capítulo por capítulo até chegar lá na origem do problema, eu vou perceber que eu comecei a encrenca lá atrás. E a espiritualidade, ainda para Kardec, fala assim: se eu não conseguir chegar no final desse novelo, isso pode estar atrelado a uma situação anterior a esta encarnação. Daí você não tem condição nem memória para isso. Então, sabendo mais ou menos dessas coisas, quando a gente vai efetuar uma tarefa que é muito difícil, reza a nossa razão, que eu tente conhecer quais são as regras que irão reger enquanto eu estou realizando a determinada tarefa. Se eu vou comercializar uma casa, eu tenho que conhecer a legislação referente a esse assunto, né? Quais são os documentos da parte que vende, da parte que compra, o que é necessário, como é que tramita a questão de impostos, tudo. Eu preciso sabedor. Se eu entro nessa situação, sabedor de todas essas etapas, e as realizo com clareza, firmeza, ponderação, justiça, eu termino essa negociação onde todas as partes envolvidas estarão felizes. Né? Eu não vou deixar ninguém no meio do caminho com prejuízo. Se eu vou realizar um procedimento médico, eu faço a minha faculdade, eu faço o meu estágio, eu faço o meu aprimoramento, eu vou abrir a barriga do cara, eu conheço todo o processo, do começo, meio, enfim, ficando ali parte na mão de Deus, mas a grande ferramenta, o grande processo está em minha responsabilidade. Tanto que, se o cara desencarna durante o processo e eu fiz tudo que está ao meu alcance, eu lavo minhas mãos e vou para o próximo cliente. Se o cara desencarna e eu tenho lá na minha consciência que eu deveria ter feito tal procedimento e por preguiça não fiz, eu vou lá com o meu boletim vermelho, de novo. Então, o processo, o jogo da vida é mais ou menos esse. Na questão da interpretação do Evangelho, nós temos lá publicado, editado, um monte de livros. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese, do que eu quero, qual é o último? Céu e Inferno. Né? Céu e Inferno. Carmen, você está longe para me assessorar. Carmen, você está muito longe, só tenho Douglas aqui para falar os nomes. Do livro, eu peguei esse trecho do Emmanuel, do livro Nossa Cruz, capítulo 74. Por quê? Todos nós achamos que a nossa situação existencial é dificílima, né? Que os meus vizinhos gozam de uma vida esplendorosa. Como diz o meu amigo lá, no Facebook todo mundo aparece sorrindo. Só eu que estou folheando de saco cheio, não tem nada que fazer e não vejo graça na graça que as pessoas estão vendo e tirando foto, fazendo face lá. Todo mundo no Facebook é feliz, menos eu. Não é isso que acontece? Emmanuel, ele coloca um texto que é bastante interessante para que a gente reflita um pouquinho das nossas dores. Ele pegou um trecho lá do Evangelho de Marcos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Emmanuel é um espírito extremamente
preocupado com a nossa condição psíquica, encarnal, etc., ele traz uma enxurrada de reflexões psicografadas através de Chico. Então, olha o que ele coloca para nós aí, ó. Dicas, né? Dicas. Ninguém se queixa inutilmente. A dor é processo. A perfeição é o fim. Se eu sou aquele cara que acha que todo mundo é culpado menos eu já fecho esse livro e devolvo à biblioteca. Não vou terminar esse texto porque já começou mal. Ele está dizendo que eu estou com dor danada, mas eu não posso me queixar inutilmente. Por quê? A dor irá me levar a um processo chamado perfeição. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que ele quis dizer com isso tudo, tá? Sendo assim, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Eu estou encarnado, então eu estou num processo que eu busco a minha evolução, ou eu estou num processo que eu estou buscando a minha redenção. Se eu sou um espírito que já estou razoavelmente resolvido com as minhas encrencas pretéritas, eu venho aqui buscar a minha segunda asa, que é a minha elevação, a minha redenção, passar por provas, adquirir mais conhecimentos, enfim, dar a minha contribuição mais positiva do que negativa à sociedade. Então eu estou num processo buscando evolução. Se eu tenho já aquele boletim cheio de nota vermelha em relação a filhos, parentes, papapá, então eu tenho aqui, ó, a minha cruz. Quem está em evolução, ele está almejando o objetivo. E quem está em redenção está trabalhando porque aquele deve. Se eu estou em evolução, eu estou aqui para realizar ou ressarcir. A vida pede preço. Ressarcir é quando eu estou num processo redentor, tá? Um processo em que eu estou tentando equiparar as minhas dívidas passadas. Então, numa eu tenho um certo prazer, dificuldade sim, mas não muita dor. Noutra eu tenho dor, dificuldade extrema, mas eu estou num processo de reparação. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. E entendamos sofrimento como sendo, muitas vezes, o grande esforço que fazemos para nos modificar, em nos transformarmos em seres mais amorosos. Todas as vezes que eu busco fazer algo que me exige um certo esforço, é porque eu estou dentro da minha casinha e vou ter que sair dentro dela. Tá? Na nossa vida, nada está para continuar sendo. Tudo está para continuar em mudança. Tudo muda. Todo momento vocês vão retornar para a casa de vocês, e a casa que vocês deixaram já não é mais a mesma. Quando vocês voltarem, ela será diferente. As pessoas que ficaram lá estarão diferentes, porque elas passaram por experiências e se modificaram. A mesma coisa está na cabeça de cada um aqui dentro. Nós nos transformamos constantemente. Então, assim, o processo de trabalho de transformação está muito ligado a quê? A um sofrimento. Saber sofrer é que são outros 500. De que maneira eu vou sofrer? Tem gente que fala, puxa, até colegas trabalhadores, na casa espírita, de vez em quando a gente ouvia assim, o senhor é culpado, você devia estar aqui, ó, tchan, tchan, tchan. Às vezes nós temos trabalhadores que falam, poxa, caramba, eu estou me ferrando na minha vida, estou desempregado, não dá certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, não podia dar uma colher de chá lá de cima, não, para dar uma forcinha, estamos aqui ajudando as pessoas, não sei o que. Eu falo, olha, Cristo também deveria ter feito essa queixa, né? Porque ele esteve entre nós sem ter nenhum... Cristo não precisava nenhuma dessas duas coisas, nem evoluir e nem resgatar nada. Ele veio aqui para nos dar uma informação, trazer o Evangelho. E mesmo assim ele sofreu o que sofreu na nossa mão. Óbvio, tudo isso programado, mas, né? Então a gente tem mania de buscar assim, nosso sofrimento é maior, nossa minha dificuldade é muito grande, eu estou ferrado e não consigo mudar. É um processo de quê? Ligado ao nosso ego, ao nosso orgulho.
precisamos, assim, quando ele fala assim, bem-aventurados pobres de espírito, esse pobre não tem nada a ver com pobre material. Esse pobre está muito ligado ao processo da humildade. E ele se refere depois, todo aquele que se comporta como crianças tem o caminho do céu. O que ele quer dizer com isso? Criança é aquele espírito que ele é moldável, educável. Ele não tem aquela coisa assim, eu penso assim, quem quiser gostar de mim desse jeito que gosta, quem não quiser, procure outro. Então, são princípios que a gente que é adulto, que já começa a se perceber como, sabe, eu estou num processo, eu sou um espírito, eu estou num processo, e como é que está sendo a minha caminhada na Terra. As pessoas que estão à minha volta gostam de mim? Volta aquela piadinha sem graça. Alça do caixão, quantas tem? 6. Não vem falar que tem carrinho que carregue. A gente tem que fazer um esforço para ter briga só porque tem 6 alcinhas, né? Ou torcer para ter pelo menos 4 caras para carregar, né? Está na hora do enterro. Larga aí, ele que vai sozinho. Então a gente precisa estar toda hora num processo, gente, percebendo as pessoas à nossa volta e saber se a gente está dentro ou não de um relativo processo encarnatório. Positivo, não negativo, né? Emmanuel continua, ó. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional. Eu já vi ele usar termos um pouquinho mais fortes, mas como a gente está aqui com pessoas que estão a primeira vez, então eu peguei esse texto que é um termo razoável. Semi-racional. No mundo, a feição, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Ele usa um termo chamado paz, né? A gente escuta noticiário, a gente perde a nossa paz. A gente escuta as nossas crianças reclamando da escola, a gente perde a nossa paz. A gente vai no supermercado, a gente perde a nossa paz. Ou seja, atualmente nós estamos permitindo que o meio ambiente mexa com a nossa tranquilidade íntima. Emmanuel está falando de meio ambiente aí, do modo de viver? Não. Ele só fala o seguinte: quando você começa a se perceber como uma criatura que é responsável por si própria e está aqui para transformar não o planeta, mas a si mesmo, você começa a trabalhar em busca da sua paz. Encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Hoje a Terra tem 30 bilhões de neguinhos. Dos 30, 7,5, quase 8 estão encarnados. Os outros esperando uma oportunidade. Uma parte não vai ter. Então nós que estamos hoje encarnados, o que aconteceu? Nós estávamos no sofrimento, desculpe dizer, mas a maioria aqui veio de regiões sofridas, como eu e tal. E Papai do Céu falou assim, não, eu vou te tirar daqui, você vai encarnar, você vai entrar num processo que você vai esquecer tudo isso que você já foi, e eu vou te dar uma oportunidade para que você construa uma história nova. Para quando você desencarnar, você fizer uma contabilidade, você ter algo que atenue a dor do teu pretérito lá. Então, eis aí uma das necessidades da gente prestar bastante atenção. Eu vou desencarnar amanhã. O que eu vou levar de positivo dessa minha encarnação? O quanto eu enchi o saco do meu pai? O quanto eu enchi o saco do meu filho? O quanto eu enchi o saco do meu parceiro matrimonial? O quanto eu fui enfiar os meus compromissos com não sei quem, com não sei o quê? Continuamos. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Então, Emmanuel já faz aqui um levantamento das duas possibilidades. Quando eu estou na carne, essas são as minhas dificuldades.
orgânica, social e a questão da parentada. Eu ontem ouvi um camarada numa palestra que eu achei muito interessante, né? A questão orgânica, gente, quando a gente nasce com algum problema físico, a gente normalmente vem espiritualmente preparado para trabalhar com esse corpo com problemas, para suportar essa carga até o final da encarnação. Você faz um cursinho lá antes, vem fortalecido, isso é fácil. Apesar da gente olhar aquele cara sem uma parte, e falar, pô, não, ele vem. Deus não dá o frio maior que o cobertor, tá certo? A questão social também é trabalhar de uma forma um pouquinho mais fácil, porque envolve muita condição material, né? Agora, ali é que está encrenca, ó, parente, relacionamento humano, isso aqui é que faz existir psicólogo, psiquiatra e hospício. É ali. Aqui está a nossa maior encrenca, é o nosso maior perigo. Aqui é o pântano por onde nós caminhamos. Prestar uma atenção danada. O que eu estou fazendo com quem está à minha volta? De que maneira eu estou encarando o meu relacionamento com a pessoa que está à minha volta? Está sendo respeitoso? Eu estou percebendo os sentimentos dela? Eu estou percebendo as necessidades dela? Eu estou fazendo parte da construção da felicidade dela ou eu estou sendo um caroço? Emílio. Um caroço. Vamos ver mais. Bom, tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo instante e tomar a nossa cruz. A palavra instante não tem no dicionário. Então, como eu tenho que esquecer o egoísmo que está enfiado dentro de mim, no que eu sou. Ou seja, eu tenho que começar a diminuir o meu eu e aumentar o meu nós em todas as minhas atividades. Né? Código Penal, livro Céu e Inferno, capítulo 7. Kardec, ele recebia lá na época cartas de todos os centros espíritas da Europa, aonde os médiuns, ele mandava perguntas e os médiuns mandavam o resultado das psicografias, das informações dos espíritos. Ele catalogava todas essas informações a respeito de determinadas questões e ele elaborava um texto baseado nas conclusões dessas psicografias, tá certo? Isso tudo coordenados por espíritos, ou por um ou dois ou três espíritos de extrema lucidez, um deles é São Luís. E, analisando a psicografia referente ao sofrimento dos espíritos depois que eles desencarnaram, Kardec elaborou uma espécie de um código penal de vida futura, onde ele colocou lá 32 artigos conclusivos a respeito de situações do espírito. Tá? Então eu peguei alguns que eu achei interessantes, que vai nos acrescentar alguma informação para que nós não sejamos julgados pela nossa própria consciência lá no final. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado, perceba a palavra desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Essa é a primeira conclusão dele. Segundo, a felicidade completa prende-se à perfeição, isso é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, ao mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Para aliviar um pouquinho o texto, se eu preciso de um documento, minha certidão de casamento, por exemplo, faz muito tempo que eu tenho, alguém me pede. Se eu sou uma pessoa organizada, eu imediatamente sei, ela está numa pasta tal, na gaveta tal, eu vou lá, está aqui e entrego, não é isso?
Se eu sou um desorganizado, eu já começo a aflição de, meu Deus do céu, onde enfiei esse documento? Isso é uma coisa, um exemplo bem pequenininho, onde eu tenho assim, um exemplo muito pequeno, onde eu posso ser um cara tranquilo. Peraí que eu vou buscar. Vou falar assim, ó, dá café para ele, pelo amor de Deus, que eu vou procurar. Ou quando a prefeitura perde o seu carnê de IPTU de 5 anos atrás e pede para você provar que você pagou, senão eles vão te cobrar de novo. Isso acontece de muito. E se a gente não tem uma organização, a gente vai pagar de novo. Quem já pagou de novo? Eu já paguei. Mas a gente aprende. Isso é pequenininho um exemplo. Se eu tenho um desequilíbrio na área do sexo, estou com uma pessoa bacana, tá? Mas de repente encontrei com uma outra no meio da rua, e rolou um clima, uma química, não sei o quê, e foi. Estraguei uma possibilidade de um relacionamento bacana, porque eu dei vazão ainda a uma situação que eu não aprendi a controlar. Então, toda imperfeição, ela causa sofrimento. Se não causa de imediato, ela vai para o boletim com notinha vermelha. E ela fica guardada. Gente, aquela conversa assim, ó, a lei não passará até que se cumpra o último tio, não tem conversa. Toda perfeição, ela é causa de felicidade, né? Então, quando você, através do exercício, adquire alguma virtude, alguma coisa, isso te dá um trânsito mais leve, né? Mais leve. Não há, terceiro artigo, não há uma única imperfeição na alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, as das qualidades. Espíritas, Papai do Céu está nos dizendo, através dessa pesquisa aí, ó, que chegou o momento de sair do berço, colocar a calça comprida e caminhar com responsabilidade, né? Nós não vamos ter mais aquele chamado anjo da guarda que irá te apanhar em todas as dificuldades, aquela música que carrega de 4 pernas, só vai ter 2 para trás. Conversa mole. Vai ter 4 pernas sim, as suas e a do seu anjo da guarda. As suas é de Jesus. Só que nenhum espírito irá fazer o que você tem que fazer por si próprio, né? É chegado o momento, com essa informação sobre penas e gozos e tudo que já foi publicado, que nós somos responsáveis pela nossa íntima condição. Ou eu estou em paz, ou eu não estou. Se eu não estou, por que eu não estou? Essa é a grande questão. E não é porque outros não querem que eu esteja. Eu preciso estar. Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Ele não veio para que eu encontre em mim culpa e fique cultivando essa culpa até eu desencarnar por uma doença que essa culpa vai me levar no final. Não é esse o processo. O processo é: encontra em ti o que te faz mal e trata de matar esse mal em ti. Esse é o nosso grande esforço. Quarto artigo. Eu só peguei alguns, eu não peguei os 32, não fiquem aflitos, tá? Em virtude da lei do progresso que se dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como despojar-se do bem que tem, como despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Ó, esforço e vontade próprios. Por exemplo, eu sempre admirei quem toca violão bacana. Gente, o cara com uma voz vai lá e toca no violão, né? Eu desde os 18 anos penso em entrar numa escola de violão. 54 até hoje, nada. Eu cheguei a comprar 2 violões. E vendi por 1/3 do preço que comprei. É igualzinho, né? Vou ficar magrinho. Você compra aqueles aparelhos, você não vai para academia, você compra aparelho e vira lá, cabide, você vende, depois joga fora. Admiro quem fala inglês com influência, né? Vou entrar na escola, né, Deus? Desde 86 eu falo que eu vou fazer inglês.
Entrei 4 vezes, fico 2 meses e saio. Eu tenho algum gozo previsto para mim no futuro? Não tenho. Porque nesses 2 campos que eu tenho esse desejo, eu não estou movendo uma única palha. Tá certo? Estou tendo outros, nas quais eu estou movimentando há faz tempo. Tem neguinho que começa a tocar piano com 6 anos. 4, né? Tem a história de uns caras que compõem com 4 anos e meio. Você fala, Deus criou aquele ser privilegiado. Conversa mole. Ele está trabalhando no teclado há pelo menos uns 600 anos. Como isso fica no nosso íntimo? Nós não perdemos tudo que a gente batalha e vai atrás, fica arquivado em nossa mente. Tudo. Então o indivíduo vem aqui, vai lá e faz. Né? Os caras que vieram de Capela, que encarnaram lá no Egito, que construíram aquelas pirâmides, os engenheiros da nossa terra da época, pegavam a planta, esses desenhavam, e falavam, isso aqui vai cair. O engenheiro falando, vai lá e faz. Desse jeito. Os caras faziam o negócio e ficava lá de pé. Quer dizer, é conhecimento adquirido, não é nada dado. Né? Se nós temos do nosso lado uma criatura feliz, que está caminhando, tudo dá certo para essa criatura e para você não, com certeza essa criatura conseguiu, através de muito esforço, não arrumar encrenca com o universo. Em muitas das áreas que nós ainda provavelmente temos. Gente, se eu estou irritado, eu estou com um problema em alguma área. E Deus pede assim, faz uma reflexão, cara, dá um jeito nisso. Né? Sexto, o bem e o mal que fazemos. Isso aqui é legal. Isso aqui é para os trabalhadores. Eu achei legal esse negócio. Por isso que eu pus. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem. Tem os caras que não vêm para a casa espírita trabalhar porque tem jogo do Santos ou do Palmeiras, do gosto desgraçado, mas os caras não vêm. Então, assim, não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Né? Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. O puro é mais embaixo. Por isso que até aquela questão, isso aí se casa muito com a parábola dos talentos, né? Quando você tem um talento, é bom aplicar. Já pulei para o 16º, que é o último. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Portanto, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Puxa, eu estou arrependido do que eu fiz. Poxa, vai lá então, começa a trabalhar, meu amigo. Né? Começa a trabalhar. Porque toda ação que você computou como negativa, com certeza tem alguém que está sofrendo com esse resultado. Então, há necessidade daquela pessoa resolver seu sofrimento. Então, vamos trabalhar. Enquanto isso, o arrependimento suaviza os traços da expiação. Suaviza. Abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma carga, não uma anulação. Uma graça, uma carga, não uma anulação. Então eu tenho aquele filho com a qual eu não me dou bem. Tenho 4, 5, 6 filhos. Gente, Papai do Céu faz assim, o primeiro filho é maravilhoso, faz tudo que você quer, né? Tudo. Põe no cursinho de lá, ele vai lá para parar. Põe no cursinho de inglês, ele vai lá e conclui. Fala ele falar boa tarde para a vovó, ele fala boa tarde, vovó. É a coisa mais linda do mundo. E aí você, eu vou fazer outro. É legal esse negócio, né? E aí você vai, faz o outro. Quando você tem perspectiva de ter 3, 4 filhos, ainda o segundo é bacana. A encrenca é o 3º ou 4º.
Pode crer. É difícil vir aquele bloco homogêneo, né? Aquela participação, todo mundo faz igualzinho, todo mundo lava a mãozinha para jantar, todo mundo... É difícil. Não é assim. Vem aquele espírito com a qual você tem um problema, ou a sua parceira teve problema. E a gente precisa, então, num esforço danado, ensinar esse cara a ir para a escola, ensinar esse cara a não morder o coleguinha, ensinar esse cara a falar direito, a escutar, a ter condição de refletir. É um trabalho danado. Rezar para ele não sair com quem não pode, a não adquirir vícios com as quais, às vezes, o senhor ou a senhora ensinaram ele em outra vida a ter. E ele traz na sua estrutura psicológica o vício que um dos dois possa ter ensinado, vinculado a essa reencarnação. Então, o processo de arrependimento, lá no plano espiritual, às vezes acontece assim: puxa vida, eu estou lá com dívida, aí se organiza um casamento, se organiza a reencarnação, convence o espírito amargurado a vir como seu filho ou sua filha, e aí encarna a mãe, encarna o pai, chega aqui, o filho nasce, quando ele vai falar com a mãe: mãe, cadê o pai? Seu pai foi embora. Por quê? Com a vizinha, largou nós aqui. Sem roupa, sem comida, sem um monte de coisa. Ou vice-versa, ou outra coisa. Quer dizer, é um negócio, é uma trabalheira que a gente não faz ideia assim, para se montar uma família, o trabalho que se dá para juntar. Porque cada um de nós, quando desencarna, vai para uma caverna, um nível, né? E juntar todo mundo numa vibração que possa se conversar, que possa se harmonizar, que possa se programar. É um trabalho gigantesco, e quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo isso, não gosta de evangelho, que é um negócio chato, porque o evangelho te leva a pensar nos outros, né? Evangelho é uma linguagem que te leva a você a diminuir o seu ego, a pensar na fraternidade, e isso é um saco para a maioria da gente. A gente não suporta isso, porque eu quero ficar sossegado no meu canto, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero comer bem, eu quero vestir bem, eu quero amar muito, etc, etc. E aí a gente é incomodado pelas obrigações que uma família rege a nossa cabeça. E aí ferrou. Do 17º e último artigo, eu peguei só um pedacinho que fala assim, ó: até os últimos vestígios da falta desapareçam, até que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Descoberto, aliás, concluído, que é o seguinte: a morte não interromperá o processo com o qual você está aflito. Se você não resolveu determinado problema com algum relacionamento teu, filho, filha, marido, esposo, sogra, ela voltará. Eu devia ter falado no masculino, né? Ele voltará, o problema, né? E tirar a tal da sogra da vida. Já foi, está gravado. Oh, meu Deus do céu. Porque, olha, infelizmente, alguns companheiros, né, que caem no processo de depressão, por exemplo, e às vezes num grau altíssimo, eles têm a ilusão de que a morte irá interromper. Então, esse livro Céu e Inferno é extremamente interessante, porque ela tem depoimentos. Kardec separou várias psicografias de espíritos que desencarnaram de N situações. Então, a nível de instrução para todos nós, é interessante uma leitura, tá? Não ler à noite, antes de dormir. De dia. É bom. Você vai encontrar com os caras de madrugada lá. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes. Ó, excluídos. É aquilo que aconteceu com o pessoal de Capela. Tem são 3 livros aí que falam sobre a história de Capela, maravilhoso, viu? Pois lá para emprestar de graça.
são excluídos, mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, esses mundos de expiação. Mundos no plural, porque tem um monte de planetas iguais à Terra, viu? Que hoje ainda permanecem, né? Em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados, à espera de novas existências que lhe permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Isso vai até o artigo 32. Dá para ler atrás o que está escrito aí? Dá. Eles conseguiram do larga a mão de serviço. Estão lendo. Eu não tive para digitar, isso aí foi meio descorrendo. O livro Aveluz, ele é um livro muito interessante, das quais o Shaolin é o espírito? É o espírito, né? E o André Luiz é o médium. Psicografou, eu não sei se são 40 ou 50 reuniões em que Jesus, quando fazia o seu trabalho de pregação, à noite eles se reuniam com os seus apóstolos e ele tinha lá um tete-a-tete tentando dissolver dúvidas que os apóstolos iam pegando ao longo do dia sobre os temas que Jesus ensinava à população, tá? Então, um dos temas, que eu não lembro qual era o apóstolo que fez essa pergunta para ele aí, é sobre a questão da justiça, né? A maldade imperando no mundo. Engraçado, não é só agora que a maldade impera no mundo, lá também já era um negócio assim, né? Olha o que ele fala: mestres, ele vai perguntar, né? Como sabes, por vezes me constranjo, mas gostaria, com todo o respeito que te dedico, a indagar algo. Mesmo não tendo direito de acusar ninguém, e nem a intenção de julgar os atos de Deus, queria o teu pronunciamento acerca da justiça, pois, em vários momentos, parece-me ver o contrário nos fatos diários. Jesus, bem acomodado no madeiro improvisado, abre as comportas do seu magnânimo olhar e anuncia, sorrindo brandamente com íntima alegria pela pergunta de Tadeu. Tadeu, a justiça, a lei da justiça, é uma realidade nos ajudando a todos. Se nos sentimos injustiçados nas ocorrências da vida, é por nos faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai. Olha o que Jesus fala: nos falta capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Em verdade, quando a gente fala assim, entendimento, eu preciso ter um esclarecimento das leis, né? Para que eu possa julgar. Em verdade, te digo que nenhum astro desses que embeleza o infinito desaparece fora de hora. Como a queda de uma folha não se dá em movimento errado. Tudo, mas tudo se ajusta à harmonia universal, sem perda de um tio na escrita de Deus. O que percebeste como fenômeno da vida e das coisas, interpretando como injustiça, podemos afirmar, sem arrogância, meu filho, que é a manifestação da justiça perfeita. Eu acho interessante quando ele coloca o verbo aqui, ó, nesse tempo, nessa pessoa, né? Podemos afirmar que é a manifestação da justiça perfeita, porquanto ninguém recebe o que não merece, e nem aquilo que não pode suportar no seu avanço espiritual. Então, a dor, ela vem de todas as maneiras no nosso dia a dia, todas. Jesus ensinou isso aí para Tadeu, e óbvio, para ser publicado depois, que a minha dor, eu sou capaz de suportar. Agora, como eu vou suportar? Eu vou me apequenar? Eu vou tentar buscar a compreensão
o entendimento, eu vou me colocar como filho de um pai que ama, esse é um processo mental a qual eu tenho que ficar me questionando. Toda vez que eu tenho um determinado problema, esse problema tem uma função, tem um chamamento. E como é que eu vou ficar vivendo esse problema? É na dor? Se eu vou ficar sofrendo na dor, poxa vida, qual é a função disso? Pequeno exemplo. Uma família onde eu tenho uma pessoa com depressão e outros 2 irmãos também com depressão. A gente faz um tratamento aqui na Casa Espírita, que é o tratamento por depressão, por magnetização, tal, que influi o uso de água fluidificada e todo um processo. E essa pessoa, eu me encontrei com ela na rua e ela rapidamente me relatou, eu falei, puxa, leva uma água na Casa Espírita, que a gente vai fazer lá um negócio com a água e você vai utilizando, né? E ela trouxe 18 garrafas de 1,5 litro. Mas 18, caramba, não, é para mim, para o meu irmão e para o meu outro irmão. Os 3. Poxa, eu não sabia que os 3 estavam com essa problemática. Não, nós estamos. Aí, um mês depois, ela voltou lá, encontrou comigo. Falou, olha, meu irmão já começa a se alimentar, ele está um pouco mais forte e tal. Mas eu também estou assim triste, porque desde que o meu sobrinho faleceu num acidente de carro, nós estamos assim, inconsoláveis, né? Puxa, faz pouco tempo? Sim, foi em 2001. Peraí, 15 anos. 15 anos, né? Temperando, cozinhando essa dor dentro do coração. Eu falei, menina, você frequenta alguma coisa? Eu não vou para lugar nenhum. Eu fui batizada na igreja, mas eu não suporto isso, eu não suporto aquilo, eu não vou aqui, não. Você não acha que tem alguma coisa errada? Né? Assim, você acredita em Deus? Puxa, eu acredito em Deus. Você acredita que Ele é amor? Eu acredito. E você acha que Ele iria te colocar numa situação de 15 anos de sofrimento? Ia levar o teu irmão para a cama por 15 anos? Você não está faltando alguma coisa aí? Né? Então a pessoa fala, nossa, Francisco, eu acho que eu preciso, né, alguma... Eu acho. Gente, a gente ficar com dor um certo tempo é normal, somos seres humanos, né? Ficarmos tristes em determinadas situações da vida é normal, somos seres humanos. Agora, fomentar esse negócio, botar em fogo 180 graus e ficar cozinhando, jogando água em cima, cozinhando, jogando água em cima, eu estou pedindo para desencarnar. Porque esse é um processo de suicídio involuntário. E eu não conseguirei estar bem depois de desencarnado, porque eu me fechei nessa concha do egoísmo e não me permiti. Porque, olha, gente, quando o Papai do Céu lá pega a ficha do seu filho e vê que você está passando por essa situação, ele vai mandar um monte de gente à sua volta com informações para te remover dessa rocha que você se enfiou. Um monte, tudo quanto é jeito, tudo quanto é língua. Até pegar no pescoço e chacoalhar você assim para que você reaja, né? Porque assim, as informações estão dizendo, a Terra é um planeta de dor, onde o mal ainda supera o bem. A natureza humana, o egoísmo é forte demais. Jesus fez assim, ele encarnou aqui, ele se permitiu ser crucificado e passou pelo pior tratamento que um criminoso passava na época. E ele foi até o fim, desencarnou, retornou, deu exemplo, curou, enfim. Há todo um processo, até histórico, para quem não acredita muito em religião, de outras pessoas que frequentam situações difíceis e conseguem se levantar e montar uma estrutura psíquica bacana, mesmo sob a dor. Então, quando ele fala aí, nós estamos assim, ninguém recebe, aqui, Francisco, ninguém recebe o que não merece, nem aquilo que não pode suportar no seu avanço espiritual. Ele está explicando aquilo lá, quando ele está formando a base da igreja dele, o apóstolo. Então, é uma informação super rica. Depois, lá no final, ele fala, quando eu desencarnar, eu vou pedir ao Papai do Céu que mande o Consolador, aonde irá retificar o que foi mudado e
aumentar as informações. Consolador, doutrina espírita. As informações de como é que a vida rola, a gente tem nas psicografias, tem no fenômeno da mediunidade, tem no fenômeno da incorporação e outras tantas. Então, fica à nossa disposição, assim, eu estou com dor, Papai do Céu vai te consolar. Eu tenho dor, Papai do Céu vai te dar o tratamento, mas Ele quer que você queira receber o tratamento. Ele quer que você queira receber a ajuda. Gente, como é que vem os espíritos que estão naquelas cadeiras de roda ou naqueles carrinhos onde não funciona nada no corpo? Só funciona o olho e o sistema digestivo. O resto não funciona nada direito. Os pais arrastando aquelas crianças para tudo quanto é lado, a vida inteirinha. Mas Deus, meu amor, por que queria criar um ser daquele? Situação de resgate gravíssima. E todos os familiares praticamente envolvidos naquela problemática. Mas ele teve a misericórdia de reencarnar e iniciar o seu processo. Então a gente precisa estar pensando bastante nesse planeta. É como se fosse, para quebrar um pouco o clima, a gente vai jogar lá na Argentina, contra os argentinos, naquele estádio lá, como é que tem os argentinos que tem a cadeira mais barata, que é pendurada de ponta cabeça? É, a Bombonera. O Bombonera, né? Você vai jogar lá, o juiz é argentino, os bandeirinhas também. A polícia que faz segurança é a milícia local, porque a polícia está em greve. O planeta Terra é assim. A gente tem que conhecer as regras do jogo, as regras sociais e as regras que Papai do Céu manda de tudo quanto é jeito para que a gente caminhe e construa um futuro bacana. Se hoje a nossa vida está complicada, ela pode ficar muito melhor ou pode ficar muito pior. Né? Isso é opção. E hoje nós somos chamados à responsabilidade pelos nossos atos. Não tem ninguém feliz sem trabalho. Não tem ninguém feliz sem trabalho. Ó, são 5:09, a população já está me olhando feio. Aqui tem mais alguns slides, tem mais 38 slides, mas eu vou deixar à disposição para o Juliano, depois ele manda por e-mail para quem quiser, deixa o e-mail lá com ele, tá bom? Vai estar no site também, né? Ó, quase lá. Obrigado, gente, boa noite.